Carlinhos Mendigo é preso por dívida de pensão. Bom, pessoal, esse problema aí de pensão é um problema que atinge e persegue muitos homens aí no Brasil, né? No mundo também. O Carlinhos Mendigo, ele é um cara ele que era famoso, né? Trabalhava na TV e tudo mais, no Pânico, né? Depois ele foi pra Record e foi. Ele era muito conhecido. Chegou uma época, no auge dele, ele era super conhecido, né? Famosão, ganhando muito bem, né? E, tipo assim, ele é um cara de beleza, assim, mediana, assim, ele não... Se ele não tivesse dinheiro, ele não conquistaria uma mulher tão gata, né? Só que aí ele namorou, conheceu a bailarina do Faustão, a Aline Hawk, né? Uma loira, muito bonita, que vocês podem ver, né? Com um nível muito acima dele, né? Aí ficou emocionado, casou com ela, foi morar junto, coabitou, em 6 meses já fez tudo. Foi morar junto, se emocionou, né? Não se cuidou, teve filho. A informação que a gente tem também é que ele também ele era um cara bem sucedido, porque ele tinha um apartamento que valia 4,5 milhões, né? Quem tem um apartamento nesse valor tem que ter grana, não é qualquer um para ter um apartamento desse, né? Que ele deve ter conquistado. E a questão é a seguinte, que ele devia, para ele ser preso agora, ele devia 247 mil reais de pensão, né? Não sei como que ele chegou para ele ter chegado nesse ponto aí, é o seguinte, porque ele ficou devendo, quando ele tinha o trabalho o top lá que ele engravidou a Aline Hawk, né? Ele recebia muito bem, então ele pagava um valor alto, né? Que foi acertado. Só que depois ele veio a queda dele, ele não conseguiu ficar no auge assim por muito tempo. Aí ele diminuiu o valor que ele ganhava, né? Digamos que, por exemplo, se ele ganhava muito, depois ele começou a ganhar pouco, certo? Começou a ganhar uns 4 mil só. Tipo assim, a revisional de pensão, ele não demora muito tempo para ser feita. Agora, a pensão ele tem que continuar sendo paga, né? Da primeira vez que foi acordado, né? Então, se ele tinha que pagar 20 mil, ele não estava ganhando mais 20 mil, ele só estava ganhando 4. Aí também a gente percebe também que ele chegou até o ponto de ter que pedir dinheiro emprestado para tentar pagar um pouco da pensão, né? Aí ficou devendo muito tempo, né? Foi juntando muitos anos aí, né? O filho dele já tem 14 anos, né? E, tipo assim, se ele é pego pela justiça e ele vai lá na audiência de custódia, se ele pagar, ele é liberado. Agora, se ele não pagar, ele será preso por 30 dias e depois será chamado novamente para uma audiência de custódia e depois sim é colocado em liberdade caso pague, né? Mas eu fico pensando, se ele não deu conta de pagar, como que ele vai estar preso? Se ele ficar preso 30 dias, como que ele vai dar conta de pagar se ele não está produzindo nada, não está trabalhando, né? Então é uma situação assim que vira uma bola de neve, vira um terror na vida da pessoa, né? A gente pode perceber isso. Analisando esse caso assim friamente, né? Como é difícil a vida de sentir uma pessoa que tem um filho. Pode se tornar difícil, né? Então a gente percebe assim, cara, a gente analisando friamente o caso, que nem mesmo um milionário, né, está salvo de ser preso, né? E de ter a paz e tranquilidade que todo homem deseja. Não é porque você atingiu o topo lá, se a pessoa não tiver cabeça, não tiver estratégia assim para como conduzir sua vida emocionalmente frente às mulheres, ele pode se ferrar. Não é porque o cara tá famoso, tá na TV, tá ganhando pra caramba, pegando todo mundo e vai lá e quer se emocionar, brincar de casinha de boneco, que ele tá salvo, não. Que ele pode engravidar, o seu auge pode passar, aí a pressão, aí você vê qual o terror, como foi essa armadilha aqui na vida desse Carlinhos Mindingo aí, né? Como que foi difícil a situação. O cara pensa que tá no céu, tá lá ganhando mundos de dinheiro lá, aí conhece uma gata como essa loira Aline Hawk aí, do Gugu, né? Casa com ela, vai morar, 6 meses a sua vida pode ficar destruída totalmente, porque ele perde o auge dele, leva um chute na bunda da mulher, e a mulher continua cobrando o exorbitante preço da pensão, se transformando a sua vida num verdadeiro inferno, né? Então, pra você ver como que são as armadilhas da vida, né? Não adianta nada a pessoa ter o dom ali ou ter a sorte de chegar no, no topo ali da pirâmide ali, né? Da fama, só que aí não ter a cabeça, né? Não ter o controle emocional, né? A inteligência emocional ali para não se dar mal na vida, assim, frente às mulheres, né? Frente a relacionamentos, né? Também a gente pode citar também a questão de como que a justiça trata os homens como sub-humanos, né? Como lixo, né? Porque como que pode deixar isso acontecer? Não tem nenhuma defesa, né? Os homens não têm defesa nesse quesito aí. Tipo, não tá nem aí. Ah, você ganhava 1 milhão, parou de perder o seu emprego e tá ganhando 5 mil reais só agora. Ah, não, vai ter que continuar pagando. Continua pagando a pensão lá de quando você ganhava 1 milhão.
e ferrando o homem cada vez mais, né? Tipo assim, não tem nem como se defender. Aí até sair, ele tem que fazer, na verdade, uma revisional de pensão, de alimentos, né? Só que demora anos, e por isso que ele foi preso, que não foi feita a revisional, não saiu, ficou 6 anos assim, e ele não tava nem aí. Aí foi esquecendo, quando foi ver, tá preso lá, devendo apenas R$ 247 mil. Por quê? Devido a leis que não ajudam o homem, né? Não estão nem aí para ele. Ele que se lasque. E o pior também é que ele ficou 2 anos e meio sem ver o filho, parece. E mesmo assim teve que pagar, né? Porque não tem essa. Mesmo se a mãe não deixar ver o filho, dane-se. O importante é dinheiro no bolso ali da mulher, para ela aproveitar da melhor forma possível. Lógico que ela tem que ajudar a criança, mas o valor exorbitante assim, a mulher não precisa, na verdade, de todo esse dinheiro, né? Neymar, por exemplo, ele é um multimilionário, né? Que ele tem que dar a pensão dele é exorbitante, é R$ 200 mil para criança por mês, com a intenção, a justiça fala o seguinte, que o pai tem que dar o mesmo nível de vida pro filho, né? Só que na verdade a criança não precisa de 200 mil para viver, né? Só que aí, ou seja, a gente percebe que quem aproveita mais tudo isso é o quê? É a mãe, que vai sair no benefício, porque os filhos não vai gastar tudo isso, e a justiça, né? Os advogados. Eles ganham mais, na verdade. E quem se ferra mais é o quê? É o pai, que vai perder sua riqueza, que conquistou com o suor, né? E a criança também perde com isso, porque o pai pode ser preso e pode prejudicar o psicológico da criança, né? Então a gente percebe que nas leis brasileiras não existe defesa para o homem, né? Por exemplo, qualquer vigarista pode engravidar de um super famoso ou um cara bem sucedido e meter extorsão na pensão, né? Pagar advogado e dane-se o resto. E também a gente percebeu que o apartamento que ele tem, ele pode ficar penhorado, né, devido à pensão, e leiloado depois. Depois o valor fica com a justiça e com a mãe, né? E, por exemplo, o Carlinhos fica sem o apartamento dele. Fica o quê? Jogado na rua, na sarjeta, né? Então a lei é muito cruel quanto a isso daí, não tem defesa mesmo, não, pro homem. Se o cara se apaixonou, emocionado, depois foi perceber, depois que teve filho, foi perceber que a mãe, na verdade, é uma vigarista, aí ele tá enrolado, sua vida pode ir pro espaço, né? Sua paz e tranquilidade vai se tornar um inferno. Acho que as pessoas deviam pensar mais sobre esse assunto aí, deviam ver que o homem tá se ferrando muito, tá muito injusto quanto ao homem nesse quesito aí, e dar uma proteção aí pro homem, né? Pros homens bem-sucedidos. Ou se eles estão bem-sucedidos, porque o homem não fica 100% toda a vida bem-sucedido, ele pode houver uma queda. O ser humano tem que saber disso, né? Então, se ele ganha 100 mil, tudo bem, pague o preço justo, então, da pensão. Só que, de repente, ele tem uma queda, perde o emprego, não está mais bem financeiramente, ele não pode continuar pagando uma pensão de 100 mil reais, né? Se ele está ganhando só 4 mil, então vai se tornar impossível pagar. Então tem que ser revisado isso aí, mas de imediato, porque o homem não pode. Pô, o cara injustamente vai ficar 30 dias lá preso. Uma coisa assim que eu. E muitos homens são presos aí por não pagarem mesmo os R$ 300 de pensão, né? Aqui no Brasil, situação difícil. Então deveria ter uma revolução nesses casos aí que contra o feminismo aí, né? Que veio para acabar com os homens, né? Acho que os homens merecem um pouco de mais respeito aí, né? Tanto o homem de baixo valor como o homem de normes, quando suco, sub-fives, tanto quanto sheds também, o homem em geral, né? O Carlinhos também teve sua prisão decretada já teve, né, há uns anos atrás por dever 90 mil de pensão, né? Depois ele se escondeu na favela, mas dessa vez ele não conseguiu. Na realidade, sim, ele se apaixonou pela casca da mulher, né? E esse a gente percebe assim que esse aí é o preço das curvas, né? O preço dos olhos bonitos, né? Dos olhos verdes, da loira linda que todo homem deseja ao seu lado, das curvas, né? Então a gente percebe que primeiro lá veio o céu, né? E depois ele chegou no inferno agora. Agora tá sofrendo as consequências, né? Na hora de conhecer lá, de fazer o filho, foi muito bom, né? Mas agora, depois de pagar a pensão, ninguém aí não quer, né? Aí também às vezes não consegue, né? Como, tipo assim, não é que não quer, não consegue, aliás, né? Mas de qualquer forma, sua vida se transformou num inferno, porque não tem mais tranquilidade, não tem mais paz, perdeu todo o seu status social, ficou mais pobre, ficou humilhado, na verdade, né? Perdeu toda a sua honra. Quando ele tava famoso, eu acho que quando ele conquistou a loira, assim, né? Foi casar com ela, morar junto. Então, eu acho que ele percebeu, ele achou, assim, né? Acho que ele tem uma doce e pura ilusão de que a atração foi genuína, né? Só que na verdade não era. A mulher era muito bonita para ele. O valor dela era muito alto, né? Só que ele achou que, às vezes, foi ilusão que ele achou que ele tinha um grande poder, na verdade. Só que ele tinha até, na verdade. Tanto é que conquistou ela, ficou com ela uns 6 meses. Só que ele não conseguiu manter, isso aí é difícil de manter, porque ele perde dinheiro, perde seu status e vai levar um chute na bunda da mulher, né? Deve ter levado, não sei. Mas quando acabar tudo isso, aí ele vai perceber que não era paixão coisa nenhuma, né? Não era uma atração genuína, era apenas uma atração negociada,
porque ele estava bem socialmente ali, ou bem de status, ou bem financeiramente também, né? E perdeu, assim que perdeu isso daí, e acabou. E como ele teve o filho, aí que ele caiu na pior armadilha, porque isso aí está, ele não, a mulher não deixou ele ver os filhos, parece, não deixa, ele nem conseguia ver os filhos. Então, e também ele foi destruído financeiramente, né? Perdeu seu emprego, o emprego ficou ruim, começou a ganhar pouco e teve que pagar a pensão exorbitante, continuar pagando, que não deu conta. Então a gente vê até como que o inferno pode chegar na vida do homem aí, não é porque tá com a loira do lado, que o cara vai ser feliz para sempre, né? Acho que tá no castelo da Disney ali, vivendo uma vida de fantasia, mas na verdade essa fantasia pode virar um inferno, né? Então a gente tem que regalar os olhos aí para situações como essas aí, para ver que a vida não é fácil. Às vezes a pessoa tá sozinha ali, tá de boa, tá com a paz, tranquilidade, tá viajando sozinho, né? Tá curtindo sua vida, tá comendo no restaurante top, tá jogando seu videogame, tá fazendo até um vídeo no YouTube ensinando outras pessoas, como eu tô aqui para vocês, né? Mas tá tranquilo, tá de boa, mas tem sua vida em paz, tem sua vida tranquila. Às vezes é melhor do que ter uma vida tranquila do que ter uma loira que quer te extorquir futuramente, né? Então vamos pensar, vamos raciocinar, vamos agir mais com a razão aí do que com a emoção ali, do que acho que mulher assim não é tipo assim tudo, né? Tem que agir mais com a emoção, com a razão, pô. Ser mais inteligente com quem a gente se conhece, dar o tempo correto de conhecer as pessoas, né? Ver em que situação você se encontra e como as pessoas se interessam por você. Se você é uma pessoa exposta, lógico que todo mundo vai se interessar, mas lógico que vão crescer os olhos do seu dinheiro. Então tem que pensar em tudo isso, né? Tem que conhecer muitas pessoas, porque ser humano não tem como a gente conhecer totalmente, na verdade. Ser humano são milhões de seres humanos diferentes, e na verdade a gente conhece, na verdade nem nós mesmos a gente conhece direito, né? Tudo pode mudar, então as pessoas podem mudar durante a relação, né? Então é difícil isso daí. O ser humano é uma coisa, caso complicado. Então a gente tem que sempre ficar atento aí. E sem contar assim que os casamentos estão sempre mais líquidos, né? E cada vez a gente percebe que ter filho e se casar e ter filho, está se tornando cada vez mais um filme de terror. A gente está acompanhando cada dia, ver pessoas famosas acontecendo isso, né? Então é assustador, assim. Isso aí faz com que as pessoas nem queiram mais casar e ter filho, né? Queira ficar no seu cantinho ali, mas com essa paz, essa tranquilidade ali, parece que é um inferno, assim. Parece, a gente pode ser o próximo, né? Então a gente tem que ver isso aí, aprender com os erros dos outros, e a gente não precisa passar por isso, né? Não que todos não devem casar, não é isso. Mas acho que a gente tem que pensar muito bem onde está pisando, né? Ver muito bem, analisar muito bem onde está pisando ali para não ser um próximo Carlinhos ali, mendigo, né? A gente percebe também que as mulheres fazem de tudo para ver os caras presos, né? E não aceitam qualquer tipo de renegociação de pensão, né? Por quê? Porque elas deixam tudo na mão do advogado. O advogado que se vira lá, o advogado vai ganhar também, então o cara jamais vai querer aceitar a renegociação de pensão, né? Só se o cara entrar na justiça e ele tentar mesmo provar que tá ganhando menos e tem que pagar menos. Então vira uma guerra, na verdade. O que era uma paz, que o sexo e a união, na verdade, união entre o casal deveria se tornar uma paz na vida de um homem, se torna o quê? Se torna uma guerra e um inferno, né? Que é o inverso, na verdade. Querendo tirar todo o valor do homem, toda a grana dele e deixar ele na prisão, enquanto a mulher cuida sozinha do filho e fica com todo o dinheiro do homem, né? Então isso aí é pior, na verdade, o pior de todos os infernos aí, na verdade, que pode se tornar, né? Por quê? Por causa de uma mísera paixão, né? Uma pessoa que fica emocionada, quer casar, não conhece bem a pessoa e larga tudo para viver junto e ter uma vida amorosa que depois no futuro pode dar e vir tudo por água abaixo, né? E se transformar o céu ser transformado no inferno. Nesses casos a gente percebe que não existe um bom senso assim, né? Depois do sexo e do filho, né? E deveria existir por parte da mulher, né? Que a mulher, se quiser, ela poderia abafar o caso, poderia ver como está a situação do homem, mas às vezes não existe. Às vezes ela pega o advogado e dane-se, né? Dane-se tudo. A gente tem que também ficar, é bom a gente ficar esperto também quando as mulheres dizem que tomam remédio para não engravidar, porque às vezes pode ser um golpe, né? Às vezes o cara não tá nem aí, tá na emoção, bebe lá, fica muito emocionado e não se cuida, não usa camisinha, acredita que ela tá usando remédio, também ela pode falar que não engravidou, não engravida, mas na verdade tem problema para engravidar, mas na verdade o cara acredita, vai lá e acontece isso e acaba mudando totalmente a vida da pessoa, porque vai ter que pagar a pensão depois, né?
caso não seja casado. Com o Carlinhos, a gente percebe que o Carlinhos Mendigo, que ele era sempre um cara da bagunça, né? Um cara mangina, assim, emocionado, né? Tipo um cara gado, né? Um cara mangina, né? E a gente vendo o resultado disso daí, ó, como que ele tá agora, na cadeia. Hoje ele está aqui agora, nessa data, está na cadeia. Então, a gente analisando, o que a gente percebe? A gente vendo por fora, assim, a gente vê que não vale a pena, né? A gente agir com emoção. A gente fazer tudo que vier na cabeça, assim, sem pensar em nada, né? Então, a gente tem que agir sempre com a razão aí, para manter o que o ser humano mais precisa, que é a paz e a tranquilidade. Que isso aí, com certeza, supera o sexo e uma loira bonita do lado. Um grande abraço a todos.